computador grandão aqui. Bem. Você pode abrir sua Bíblia em Daniel capítulo 3. E também em Atos, capítulo 7. Na verdade, 6 e 7. Eu vou usar mais o capítulo 7. Pai, glória ao teu nome. Louvado seja, Senhor. Te agradecemos tanto a tua presença entre nós, gloriosa, maravilhosa, bendita, misericordiosa, meiga, doce presença. Obrigado, Senhor, porque tu estás aqui. Permita-me, ó Pai, gerar em ti um sorriso por pregar o que te agrada. Permita que essa mensagem seja agradável a ti, Senhor, aquela que tu queres para nós. E permita, Senhor, que ela entre em nosso coração, Pai, que ela nos transforme. Permita que ela seja quebrantadora. Permita, Pai, que ela nos afete, que ela nos cure. Amém, Jesus, em teu nome, Jesus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Não é fácil pregar aquilo que você mesmo considera, aquilo que você mais precisa. Claro que a gente acaba fazendo, porque sabe também que é o que Deus mais quer. Esses textos, queridos, que temos aqui, são de uma riqueza imensa. Daniel 3, ele começa falando de uma história. Eu não vou ler o capítulo todo, só uma parte, mas preciso introduzi-los aqui nesse texto. Então, tinha Daniel e alguns de seus amigos, que ele conseguiu também fazerem servir ao rei, porque o rei ficou muito impressionado com o poder que Daniel tinha de interpretações, e ele ficou muito impressionado com o Deus de Daniel. Então, para agradar Daniel também, ele colocou Sadraque, Mesaque e Abidênego ali, para trabalhar. E aqueles que trabalhavam com o rei Nabucodonosor não gostaram nada disso. Então, eles convenceram o rei a fazer o seguinte: uma artimanha. Sabiam que os judeus serviam a outro Deus, e falou assim: por que você, Nabucodonosor, não estabelece uma lei, dizendo que na hora que as danças e as músicas tais tocassem, todo mundo tinha que adorar os nossos deuses? Olha que coisa. Já pensando lá em Sadraque, Mesaque e Abidênego. Está aí nesse texto. E na hora que eles colocaram lá a dança, obviamente, Sadraque, Mesaque e Abidênego não fizeram nada. Eles chegaram, então, ao rei e falaram, verso 10. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta e tal, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, ele era rei da Babilônia, Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abidênego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti.
a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor ficou irado, furioso, mandou que trouxessem esses 3 homens, está aí no verso 13, e fala para eles: por que vocês não serviram meus deuses e não adoraram as imagens de ouro que levantei? Verso 15: agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, falou, então vou dar uma chance a vocês. Quando isso acontecer, comecem a dançar e adorar lá a imagem. Eles não fizeram. E ele ainda fala assim: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nabucodonosor fala isso. O que eles respondem? Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidênego ao rei: ó Nabucodonosor, o que é uma expressão de respeito. Quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. Se ele quiser, ele nos livra. Se não quiser, não livra. Mas, e das tuas mãos, ó rei. Se não, se mesmo que ele não livre a gente, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor ficou furioso, mandou que a fornalha ficasse ainda mais quente, ao ponto até daqueles que estavam alimentando a fornalha se queimarem, é o que o texto aqui está dizendo. E o que acontece? Eles foram jogados lá dentro, atados ainda por cima, verso 23, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Aí veio o que eu gostaria de chamar a atenção e onde eu vou me ater mais aqui. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: ele viu algo lá no meio da fornalha que ele achou muito estranho. Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto, que não era nem Sadraque, nem Mesaque, Abidênego, é semelhante a um filho dos deuses, ou, na tradução de alguns exegetas, seria: eu vejo um como filho de Deus, ali. E ele manda esses homens saírem para fora, porque viram que eles não estavam queimados, e o que acontece é que, o verso 28, ele então passa a ter uma percepção, a mesma percepção da presença de Deus ali, a mesma, que Deus existe, é verdade, mesmo, tem poder e é verdadeiro e é presente. Verso 28, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Aí fala o Deus daqueles homens, o único Deus verdadeiro. Que história linda, não é mesmo, irmãos? Maravilhosa. Vamos para outra história bíblica? Eu vou fazer um paralelo entre essas 2 histórias e, na verdade, em algo que há em comum entre elas. O fim não é o mesmo, mas há um elemento aqui presente nessas 2 mensagens, nessas 2 narrativas que são muito importantes. Vejam aí, queridos, Atos, capítulo... vamos pegar o capítulo 6... Estevão, a partir do verso 8, ele vai para o Sinédrio. Olha o que fala o versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, se levantaram alguns dos que eram da sinagoga, mesma coisa, e ficaram com inveja, com raiva dele, e começaram a falar inverdades sobre ele. E ele então é levado lá ao julgamento. O verso 7 está toda, o capítulo 7 está toda a defesa que ele faz, belíssima, belíssima. Ele for acusado de
de falar contra Moisés, contra o templo e tudo isso. E ele começa a fazer a sua defesa. Aqui, Bela, vale a pena você ler. É que não é o que eu quero me ater aqui na mensagem de hoje. Mas eu quero lá, após a sua defesa, verso 54. Preste atenção, ele está se defendendo de blasfêmia. A pena para blasfêmia é apedrejamento. Estevão, conhecedor da lei de então, sabia que ele estava correndo o risco disso, sabia. Ouvindo eles isto, a sua defesa, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, que coisa linda, fitou os olhos ao céu e viu a glória de Deus e Jesus. O quarto homem da fornalha é um entendimento geral, que era o anjo, o Filho de Deus, que Jesus foi para ali, para o meio deles. Há um entendimento geral disso. Uma daquelas aparições do Senhor lá no Velho Testamento. E Jesus, que estava à sua direita, pode apedrejar. A experiência de Estevão é a mais maravilhosa que um ser humano pode viver na face da terra. E disse: eis que vejo os céus abertos, verso 56, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, o que virou Paulo e virou a grande, enorme bênção. Ou seja, que coisa tremenda. E em 59, apedrejaram Estevão, que invocavam e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ao exemplo do seu mestre, verso 60, então ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Um homem cheio de misericórdia, fruto de quem vê o Senhor, sabe de sua real presença. Com estas palavras adormeceu, está aí. Queridos, ambas essas situações aqui, dos amigos de Daniel, dos homens na fornalha, são dramáticas. Ser jogado em uma fornalha ou passar por um apedrejamento, com certeza são experiências que nenhum de nós quer viver, escolheria viver. E ambas situações são decorrentes de uma atitude, são consequências, na verdade, da atitude de se manter fiel ao Senhor, mesmo que custe a vida e uma morte horrenda, tanto na fornalha quanto aqui apedrejamento. Mas, ainda assim, eles decidem manter a sua obediência e manterem-se firmes diante do Senhor, firmes. E há um outro ponto em comum destas duas histórias bíblicas que eu gostaria de expor e comentar aqui, que eu já falei. Em ambas narrativas, nós temos a expressão da presença de Deus de um modo indiscutivelmente real, concreto, inquestionável, e que faz toda a diferença na vida de quem vive experiências assim, ou mesmo quem não passar por experiências assim. Essa, com certeza, é a experiência mais extraordinária de todas e que afeta o modo como a gente vive. Nada tem mais poder de afetar o modo como vamos viver do que a certeza plena, concreta, inarredável, a certeza total de que Deus está aqui, presente. Quarto homem
e eu vi a glória de Deus e Jesus à sua direita. Uma verdade que esses textos também nos ensinam é que a vida com Deus não nos livra de passarmos por situações aflitivas e até mesmo fatais. Na primeira narrativa, os primeiros personagens ali sabiam que podiam morrer. Se a gente morrer, a gente não vai fazer outra coisa a não ser manter a nossa obediência e o nosso temor a Deus. Ou seja, eles estão dizendo, não há nada mais importante do que ser fiel a Deus e não se deixar intimidar por ameaças de qualquer tipo, ainda que isto nos leve à morte. E só é capaz de viver a experiência que Estevão viveu, sabendo concretamente que ia morrer, poderia também não morrer, poderia, a morte ali, da morte eterna, estavam livres. Só há algo que eu entendo como sendo mesmo a força capaz de nos fazer viver situações assim, sem nos desesperarmos e sem negarmos a fé e sem abandonarmos a nossa decisão de seguir e andar com o Senhor. É saber que Ele está concretamente, realmente presente. O que eu quero dizer, queridos, é que eu tenho mesmo a absoluta certeza de que a convicção e percepção de que Deus está aqui, realmente aqui, presente, em espírito, mas é real, Ele está mesmo aqui. Esta certeza é a força mais poderosa para nos transformar, para nos renovar, para impulsionar a vida. Ele está mesmo presente. Em qualquer instante, em qualquer lugar que estivermos, em qualquer situação, qualquer momento, Deus está mesmo presente. Deus esteve, está, estará presente. Mas, pastor Vanderlei, a gente sabe disso. Talvez eu seja o único, então eu tenho a sensação enorme de que a gente tem o conceito fundamental sobre Deus, de sua onipresença, apenas como um conceito meramente teológico, algo conceitual, uma abstração intelectual sobre Deus. Mas é uma verdade que precisa urgente e continuamente ser vivida por nós. Há algumas atitudes ou formas de se enfrentar a vida que só são possíveis se estivermos absolutamente convictos de que Deus está presente, se tivermos um senso real, a certeza plena de que Deus está mesmo presente. Eu quero refletir sobre isso, mas antes eu quero fazer aqui algumas comparações que vão fazer a gente compreender o que eu vou expor. Que meus filhos não me ouçam, mas vão ouvir, mas não me tenham como exemplo. Houve uma época na minha vida que eu fui muito bagunceiro, no colégio. Muito. Por várias razões e tal, e tal, e tal. Mas o professor entrava em sala de aula, o Vande virava um santo. Estava ali o professor. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A presença real do professor. Não importa. A presença dele me provocava uma mudança. O mesmo era quando minha mãe chegava, mudava tudo. Muito temor na minha mãe, muito respeito ao meu pai. Meu pai, então, a casa era uma até o meu pai chegar. Ele gostava de silêncio, a presença dele real me mudava, e mudava os meus irmãos e todo mundo também. Todos somos assim. Tem pessoas, autoridades, quando chegam, que a gente muda.
Jovens adolescentes têm essa brincadeira quando a gente chega e o pastor chegou, vamos mudar de assunto. É brincadeira, mas não é. Tem uma mudança. A certeza de que tem alguém que merece respeito, merece honra, nos faz dar o respeito e a honra. Eu quero falar então sobre essa presença de Deus que muitas vezes a gente vive como se Ele não estivesse aqui. Eu estou absolutamente convicto disso. É a presença de Deus, vamos refletir então, que não nos deixa esquecer o que somos e quem somos. Se eu perco o senso da presença de Deus, eu me esqueço também quem eu sou, e o que sou e quem sou. Eu sou servo e sou filho. Eles falaram, nós vamos servir a Deus, não vamos desobedecer o Deus a quem servimos. A consciência plena de Estevão, eu vejo a glória, eu estou aqui, a glória do meu Senhor, eu sou servo e filho dele. Queridos, nós precisamos olhar para Deus o tempo todo, esse Deus, Pai, o Deus como Ele é. Porque se você olha para Deus como Ele não é, você também vai ter uma ideia do que você não é. Vai ficar apavorado. Mas quando eu olho para Deus, esse Deus que era o Deus de Sadraque, Mesaque, Abidênego, Daniel, Deus de Estevão, eu me lembro quem eu sou, que eu sou servo, que eu sou filho. O Deus a quem servimos, é a expressão que eles usaram lá. Quando eu olho para Deus, Ele me lembra, você é meu filho. Quando eu perco a percepção da presença de Deus, eu vivo para mim, eu vivo para os meus projetos, eu vivo para as minhas coisas, eu vivo para a minha cabeça, eu vivo para os meus desejos. É claro. Me espanta mesmo como muitos pastores e pregadores têm apresentado um Deus que está a nosso serviço. Deus não está a meu serviço. Tem até um hino que foi mudado, tinha que ser mudado. Tu és fiel, Senhor. Fiel a mim? Deus é fiel a Ele. A si mesmo. Fiel à sua palavra. Enfim, essa visão triunfalista não reconhece a soberania de Deus. Eles falaram, pode ser que a gente morra. Estevão morreu, ele é Senhor. Quando eu olho para Deus, eu me coloco no lugar que eu tenho que estar, de servo. Eu vou usar a expressão com aquela barra, filho, servo ou servo, filho. Vou botar filho, servo, filho vem primeiro. Que lhe devem honra e amor em todo o tempo. Se eu perco a presença de Deus, eu me esqueço de que eu devo viver como filho e servo. Eu existo para lhe servir, para lhe glorificar, para lhe amar em santidade e serviço como filhos. E se eu não olhar para Ele, se não olharmos para Ele, se não estivermos certos de Sua presença, tendemos a nos esquecer. Somos seus filhos e seus servos. Uma das passagens da palavra de Deus, que essa mexe comigo. Hoje mesmo eu li e falei, meu Deus, isso mexe comigo. Graças a Deus, louvo ao Senhor, porque Ele faz esse texto mexer comigo. Quanto ao apóstolo Pedro, Lucas 22, eu estou falando do senso da presença de Deus, de olhar para Deus, e você precisa olhar para Ele, você se lembrar quem é você, e voltar a ser o que você tem que ser. É belíssima essa passagem. Olhem, Lucas 22, 54 a 61. É um texto muito belo, queridos, muito belo. Ai, meu Deus, fala ao nosso coração, que passagem bela. Olha só, então, Pedro nega a Jesus o título. Então, prendendo a Jesus, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Enquanto você está seguindo de longe, não se pode seguir a Jesus de longe. Você nega. E quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram. Andando muito com o Theo, deve ser. Mexe muito comigo esse texto.
Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Está olhando para quem não deve, Pedro. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Pedro seguia de longe. E tendo passado cerca de 1 hora, outra afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a calar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Que coisa, meus irmãos! E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro saindo dali, chorou amargamente, porque ele olhou para o Senhor e se lembrou quem ele era. Faz-nos olhar para Ti, Senhor, enxergar o Teu olhar olhando para nós, Senhor, que está olhando para nós. Por favor, em nome de Jesus, nos volte para Ti, para que não Te neguemos, Senhor, não Te sigamos de longe, Senhor. Toca o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, quando precisamos olhar nos olhos de Jesus, meu Deus, eu lancei um olhar sobre a minha vida e fiquei: meu Deus, como eu Te segui de longe tantas vezes. Quanta mentira não seria dita se eu me lembrasse dos olhos do Senhor sobre mim. Quanta traição não seria feita, quanta maldade seria evitada, quanta grosseria deixaria de ser feita. Seríamos mais santos tão somente se naquele momento, todo momento, nos lembrássemos: Deus está aqui, seu olhar está sobre mim. Algo nos cega, o desejo, nossa carne nos cega, e deixamos de ter o senso glorioso da presença de Deus. O seguimos de longe e o negamos. Precisamos olhar nos olhos do Pai para nos lembrarmos o quanto somos amados. Precisamos olhar nos olhos do Senhor para nos certificarmos que Ele está presente para nos amparar. Precisamos olhar nos olhos de Jesus para nos arrependermos e nos voltarmos para Ele como filhos amados, ainda que em prantos que seja, mas voltemos ao Senhor. É a presença de Deus que nos dá o conforto, que nos livra de qualquer desespero, pela certeza de que não estaremos sozinhos em qualquer situação que vivemos. Deus é soberano e graciosamente presente. Pode, se quiser, nos salvar de qualquer situação. Pode, se quiser, não nos livrar também, se for isso que irá glorificá-lo. Há irmãos vivendo situações muito dramáticas aqui na igreja. Eu pensei em citar nomes, mas não vou. Uma especificamente, que algumas pessoas nós oramos por cura e Deus não quis que ela fosse curada, quis que passasse pelo tratamento. Como Deus está sendo glorificado por meio dessa vida, dessas vidas, eu diria. Mas Ele está ali, essas pessoas falam: Ele está atravessando o vale comigo. Não compreender esta verdade absoluta, de que Deus está sempre presente, mas não quer dizer, não garante triunfo, mas Ele está ali. Não reconhecer essa verdade é nos colocarmos sob o risco de nos decepcionarmos com Deus,
Ele vai fazer o que lhe apraz. O que não deve nos impedir de nos mantermos firmes e confiantes em seu poder. Eu vou para a fornalha, mas eu vou crendo. Se eu ficar atorrado, glória ao teu nome, Senhor, mas eu creio, você pode fazer com que eu saia de lá incólume. Eu vou. Eu não tenho saído, eu tenho que ir, estão me jogando atado e tal. Uma coisa eu sei, eu vou te glorificar, Senhor, porque você está presente. Isso é uma maturidade que só o Espírito Santo é capaz de nos dar. Eu não acho que é uma maturidade que é construída. Acho não, não é. Mas eu vou confiante na vitória, eu oro, devemos orar para curar, mas Ele é Senhor. E a gente vai glorificá-lo assim mesmo. Podemos passar pela sua fornalha, mas Ele estará lá conosco. Essa é uma frase uma ideia, uma certeza que o cristão vive. Pode ser que você passe pela fornalha e pelo apedrejamento, mas Ele vai estar lá e faz toda a diferença. Ver a glória de Deus na fornalha ou na apedrejamento. Pergunta a Estevão, eu vejo a tua glória, ele ainda pede, Senhor, perdoe-os, não lhes impute esse pecado, porque Deus está ali. Como Paulo falou, se eu morrer é ganho, se eu ficar é lucro, se eu ficar eu evangelizo, levo mais para o Senhor, se eu for para a glória, eu estou na glória, tanto faz. Eu sei que Deus está presente agora e Deus está presente onde eu estiver. Nada é mais confortante que saber que Deus está presente, sentir que Deus está presente, perceber que Ele está presente, ver o olhar de Deus. Todo desespero é fruto da perda desta percepção. Deus está aqui. Vocês estão falando com alguém que sabe o que é, infelizmente, perder essa percepção e ficar desesperado muitas vezes. Como eu disse, eu estou pregando uma mensagem que eu preciso de mais dela. Mas é a mensagem de Deus para nós. Mas sei, quando vem aquela certeza, Deus está nisso, vande, porque Ele sempre está. Foi o que Jesus quis nos ensinar e nos ensinou. Lance sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Gente, ter cuidado de vós é o que? Ele está presente. Deus está presente, cuidando. Não é uma presença alienada, distante, presente. Lance. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus está presente. A gente precisa dessa certeza. Ele está ali, Ele está aqui. Por fim, queridos, há um efeito que eu quero terminar com ele. Gostaria de ressaltar, porque, para mim, é o mais maravilhoso de todos os efeitos dessa presença. É exatamente o senso da presença de Deus. Nada, eu falei de coisas aqui que são vitais maravilhosas, mas nada é mais maravilhoso do que você saber, sentir, perceber, entender, ter a certeza de que Deus está presente. Isso é avivamento. Você quer saber uma definição de avivamento curtinha? Deus, com sua glória, está presente. Isso é avivamento. Esse senso da presença é exatamente o que gera os outros efeitos que eu falei e muitos outros. Quando Deus está presente, sentimos e percebemos esta presença, sua glória resplandece em nossas almas. Nossas almas se enchem de, me permitam essa expressão, êxtase, de um desejo de santidade. É saber que Deus está presente, que faz de mim um adorador. Nossas almas se enchem de gozo, querem louvá-lo, louvá-lo, louvá-lo em espírito e em verdade, de todo o coração, toda a alma. Nossa adoração, me permitam dizer, e louvor, são frios,
Nossa adoração é vazia, desanimada, mecânica, tão somente porque perdemos o senso da gloriosa presença de Deus. E a gente canta, mas Deus não está ali. E a gente tem que buscar essa presença, olhar Deus face a face. Queridos, foi o senso da gloriosa presença de Deus em sua vida que fez o apóstolo Paulo escrever de dentro de uma prisão: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Deus, o cara está preso, anos preso, morreu preso, e dizendo várias vezes, alegrai-vos no Senhor. Ele está dizendo no Senhor, ele está presente nele. Eu estou preso, gente. Não vejo as pessoas que eu amo, nem faço o que eu mais amo, mas eu estou escrevendo essas cartas no Senhor. A presença. Foi o senso da presença de Deus que fez com que os companheiros de navegação de Jonas, quando ele queria fugir de Deus, Deus está aqui, Ele está fazendo algo, por isso que o barco está afundando, lançou temor no coração deles, ao ponto até de quererem, não jogarem Jonas ao mar. Deus está aqui, você começa a perceber Deus nas coisas. Acho que eu marquei aqui. Quando o Senhor ordena que o tabernáculo fosse feito, gente, essa passagem agora vai mexer com a gente. Bem, espero que mexa. O texto diz que Moisés falou, Deus disse, Deus ordenou que vocês tragam as joias e, enfim, tudo que vocês puderem, todo tipo de joias e coisas para a construção do tabernáculo. O texto fala que, deixa eu ver se eu acho aqui, eu tinha achado, mas eu acabei, o texto diz, deixa eu achar aqui, Moisés entrega os obreiros, isso mesmo, olha aqui, gente, o verso, então pediu para trazer, eles tinham total certeza da presença de Deus naquilo, não era para Moisés, não era para fazer um templo, era para Deus. Olha o verso 5, verso 4, então deixando cada um a obra que faziam, vieram 36, Êxodo 36, eu não falei, né? Acho que não, Êxodo 36, verso 4, então deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário, e disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. É o senso da presença, esse negócio é de Deus. Então ordenou a Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo, nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário, não tragam mais nada que está sobrando. É a presença de Deus. Se você não dá nada, não. Falta em você o senso da presença de Deus. Porque é isso que nos faz nos doarmos. Eles doaram a vida e doa tudo, é teu. Porque Deus está nisso. É o senso da presença de Deus que faz os céus serem o lugar da mais excelente e gloriosa adoração de milhares de milhares. Deus está lá, estamos vendo mesmo. Coisa que pela fé a gente tem que ver agora, como o apóstolo Paulo fala. Vamos ler Apocalipse 5,13, eu não marquei não, mas... Apocalipse 5,13, vale a pena, é rapidinho, estou acabando. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo...
Eles estão vendo aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Você lê Apocalipse, é só adoração, porque eles estão vendo. Então, queridos, nós precisamos recuperar a visão do Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou e está sentado no trono para nos prostrarmos diante dele com exultante, esplendoroso louvor. Que isso não seja verdade que vou dizer agora entre nós. O nosso Deus está vivo, é claro, mas o louvamos como se estivesse morto. Vivemos como se ele não estivesse vivo. Quando não o louvamos de todo o coração, com todas as forças, com todo o entendimento, em espírito e em verdade, parece que ele não está vivo. Não o louvamos devidamente quando perdemos o senso de sua real e gloriosa presença. Então, irmãos, precisamos da Shekinah de Deus em nosso meio. Se você não assistiu a mensagem do pastor Cláudio de manhã, faça isso, faça-se bem a sua vida. Ele fala da glória de Deus, que Moisés pediu. Precisamos. Não há nada que mais careçamos do que a certeza de que Deus está aqui. Precisamos da transcendência mais do que qualquer outra coisa. É transcendência, irmãos. É a palavra que a gente usa para dizer, Deus está aqui. E pode ser que você encontre isso até mesmo com um louvor que não é aquilo que nos facilite. Uma música. Domingo passado foi cantada uma música aqui, na igreja, que eu gostei muito, muito. Mas eu sei que é uma música mais para gente da minha idade. Era mesmo. Eu adorei. Igreja tem gente da minha idade, tem gente mais nova, mais velha. Acho que os mais velhos, mais idosos, gostaram também. Eu estava ali e olhei em determinada parte, não vou nem dizer onde, e vi duas moças, jovenzinhas, exultantes de alegria com aquilo. Eu falei, meu Deus, eu que tinha que estar assim, porque essa música lembra lá e tal. E elas assim, adorando, exultando. A transcendência, a presença de Deus, não nos faz depender de ritmos. Ajuda, mas eu não posso depender, Ele está aqui. Eu não sei se os irmãos concordam, se eu creio que é a palavra de Deus para nós. Ele está presente. Nós precisamos dessa presença mais do que tudo. É Deus mesmo quem se faz presente a nós por sua graça e misericórdia. É Ele que se faz presente. É Ele que foi a Pedro e o olhou. É Ele que entrou na fornalha. É Ele que entrou na prisão com Paulo. É Ele, o Senhor, que ordenou. É Ele que apresentou-se a Moisés e falava face a face com ele. Sua presença está entre nós agora, que Ele se apresenta e sempre estará, mas estejamos certos de que, se não buscarmos de todo o coração em oração, sem oração ninguém vê a Deus, meus irmãos. Simples assim. Quer ver a Deus sem orar, sem falar com Ele, sem obedecer a Paulo, orar sem cessar, fique em oração, Deus se mostra em oração. Se não buscarmos em sua palavra, conhecendo-a para conhecê-lo, como verei Deus a não ser por meio de sua palavra? Quer conhecer, se encontrar com a Deus fora de Jesus, não é impossível. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida para o Pai, não apenas para me levar à eternidade ao Pai, mas para que eu hoje viva na presença do Pai. Se não testemunharmos de seu Evangelho Salvador, pode estar certo, se você não fala disso, eu não provo da espetacular experiência. Esta experiência, certeza coberta de temor e reverência da presença de Deus. Falo assim, queridos, mas a mesma carência que todos vocês têm. Eu tenho anseio, eu quero a tua presença, Senhor. Eu quero adorar-te, sabendo que tu estás aqui, orar porque tu estás aqui, viver o meu dia a dia.
e deixar de fazer tantas coisas que faço, quando sei, Deus está aqui, a nuvem dele está aqui. Deus está aqui. Prostre-se diante dele toda a terra, adorem-no todos com toda a força e vigor. O que nós precisamos, de fato, é de um avivamento, para que Deus se faça presente em nosso meio. Tem misericórdia, Pai, de mim, de nós. Ao orar e preparar essa mensagem, Pai, eu queria e tenho essa esperança de que foi dita a Tua mensagem para nós, Senhor. Se faltou algo, completa. O que nos falta agora, Senhor, é ter esse sopro da Tua parte. Pai, por favor, não apenas agora, daqui a pouco, mais tarde um pouco, avançando a madrugada, pela manhã, quando aí a vida começa, e as provações, e as dificuldades, e o corre-corre, e nossas fraquezas ficam fortes, e a nossa natureza grita contra nós, e a gente começa a te seguir de longe. Por favor, Senhor, faze-te presente em nossa vida, faze-nos te perceber, faze-nos te sentir, faze-nos olhar para o teu olhar, enxergar, fixa o teu olhar sobre nós, faze-nos encontrá-lo. Eu rogo, no dia a dia da gente, faze-te presente, Pai, na minha vida, tão pecador, tão sujo, tão carente da graça e da misericórdia, mas alvo do teu amor, alvo da tua graça, alvo da tua misericórdia, como todos igualmente somos aqui. Faze-te presente, Pai, nessa igreja. Faze-te presente, Senhor, nas nossas reuniões, não só de oração, reuniões do conselho, reuniões administrativas, todas as reuniões dos jovens, de crianças, cada aula da escola bíblica. Faze-te presente, Senhor. Faze-te presente amanhã no escritório, no nosso trabalho. Faze-te presente, Senhor. A gente desperta-nos, sensibilize-nos, ó Pai, para te percebermos, para te vermos. Fala alto para sabermos que Deus está presente em nosso meio. Por favor, Senhor, tem misericórdia, isso mesmo, tem misericórdia de nós, Pai, porque precisamos de Ti, Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, somente a Ti, o único digno, Senhor. Somos Teus e queremos viver para Ti e para a Tua glória. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Teu nome, Senhor.